Salve, salve fiel nação corintiana, aqui é o Lucas e tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Respira, fiel, respira aliviada porque o Corinthians venceu o Vasco em São Januário. Após talvez aí o maior vexame, a maior vergonha da história recente corintiana, acredito que aí desde 2007... que foi aí o jogo do Corinthians contra o Bahia, que eu inclusive peço desculpa para vocês, eu não tive paciência para fazer o podcast depois do jogo contra o Bahia, não foi questão de se esconder, eu fiquei sem palavras, eu não soube o que dizer após esse jogo vergonhoso que o Corinthians fez na Neoquímica Arena, mas hoje o Corinthians de virada venceu o Vasco em São Januário e acaba aí possivelmente sacramentando a permanência na Série A em 2024. Matematicamente o Corinthians ainda tem chances de cair, mas para isso o Vasco precisa vencer os dois jogos e o Corinthians não pode vencer nenhum dos dois, E olhando aí a tabela, olhando os próximos jogos tanto de Corinthians como de Vasco, a gente vê que é muito improvável que esse cenário aconteça, Então acredito que o Corinthians sacramentou aí sua permanência na Série A em 2024. Mas vamos lá, vamos por partes, Como eu não fiz aí o podcast de Corinthians e Bahia, a gente sabe aí que esse fim de semana foi muito agitado pro Corinthians, A gente teve vários eventos aí corintianos. Então vamos por partes. Vamos começar aí falando sobre Corinthians e Bahia. A gente criou uma certa expectativa aí pro jogo contra o Bahia, Era um jogo que o Corinthians tinha um mando de campo, jogava com sua torcida, contra um time do Z4, vinha de uma boa vitória contra o Grêmio, aí teve a data FIFA ainda que deu tempo do Corinthians se preparar bem para esse jogo, mas o que a gente viu foi uma realidade totalmente diferente. A gente viu uma escalação, de certo modo, confusa por parte do Mano Menezes, uma escalação estranha que ele coloca com dois laterais esquerdos, a gente até ficou sem entender o que ia acontecer ali. E um time apático, um time perdido em campo, que deixou o Bahia dominar os 90 minutos, trazendo aí para o Corinthians talvez o maior vexame da história recente. Eu sempre falo aqui que eu me recordo muito bem da queda do Corinthians em 2007, mas naquele ano o Corinthians ele tinha uma coisa que para mim falta muitas vezes nesse time desse ano, que é a vontade, e isso ficou para mim muito claro no jogo contra o Bahia, cara, porque é inadmissível você pegar um time que tá no Z4 e você tomar de 5 desse time em casa, é inadmissível, sabe? E uma coisa que eu comentei eu fiz alguns comentários no Instagram a respeito dos jogadores do Corinthians, da postura dos jogadores do Corinthians, porque apenas o Cássio apareceu na zona mista para dar a cara a tapa, e era o mínimo que se podia esperar do capitão da equipe, que inclusive eu vou falar também sobre ele daqui a pouco. Todos os outros jogadores saíram pelos fundos da arena, saíram pelos fundos da zona mista, e aí tá fácil, você toma 5 do Bahia jogando em casa, e aí na hora de ir embora você simplesmente sai pelos fundos, não dá a cara a tapa, ninguém fala nada, ninguém se justifica, ninguém pede desculpas pra torcida, e no dia 5 o dinheiro tá na conta, Tá fácil pra esses jogadores a situação. Enfim, passado aí o vexame, a gente sábado, esse vexame contra o Bahia... e um detalhe, tá? Ainda sobre o vexame contra o Bahia, eu preciso aqui destacar a força da fiel torcida, a alma da fiel torcida, porque o Corinthians estava tomando 4-1, saiu um pênalti para o Bahia e a torcida estava lá cantando e apoiando, continuou apoiando até o final, terminou o jogo, fez protesto, mas não abandonou o time. Essa é a marca da fiel torcida e isso merece ser destacado, tá? Eu preciso fazer esse destaque aqui. Parabéns à fiel torcida, parabéns aos torcedores que estavam no jogo contra o Bahia. Vocês representaram o nosso time. O time que esteve em campo, não. Aí chegamos ao dia de sábado, dia de eleição no Corinthians, e o que nós vimos foi uma surra do Augusto Melo no André nas urnas.
Eu vi em alguns lugares falando que foram 20, outros falando que foram 21 as urnas que estiveram no Parque São Jorge para essa votação. Foram aí em torno de 4 mil votantes, 4.100 votantes mais ou menos. E em todas as urnas o Augusto Melo venceu. Um massacre do Augusto nas urnas, mostrando que não apenas o torcedor de arquibancada, mas o sócio também não aguentava mais a renovação e transparência. E aqui eu quero fazer uma pontuação que eu já falei em outros episódios, mas eu vou voltar a falar aqui, porque alguns perfis aí que eu sigo de Corinthians falam da renovação e transparência há 16 anos no poder. E não são 16 anos de poder de renovação e transparência. São 30 anos de poder de renovação e transparência, tá? Porque apesar aí da gente poder considerar que eles chegaram com esse nome em 2008, mas a gente tem que se lembrar, o André Sanches, que é o cabeça da renovação e transparência, que é o principal nome da renovação e transparência, ele era vice do Alberto do Alibe, e o Alberto do Alibe foi presidente do Corinthians desde 1993, tá? Então é importante a gente destacar, depois de 30 anos, a renovação e transparência deixa o poder do Corinthians e agora assume Augusto Melo. Augusto Melo que fez aí muitas promessas durante a campanha, como a ampliação da arena, chegando aí a quase 70 mil. Também falou aí sobre dar direito ao voto ao fiel torcedor, fazer uma renovação no elenco, fazer um planejamento, trazer um departamento mais técnico, né, aí com especialistas tanto em gestão, como em planejamento, como em montagem de time. E algumas coisas, algumas informações aí a gente já tem visto, né? A gente já viu aí que possivelmente o cara que montou o time do Atlético Mineiro vem aí para essa reformulação do Corinthians. A gente já viu o Chicão como coordenador de transição aí da base. Deixar claro que não é diretor da base, tá? O Chicão ele não vai ser diretor de nada, ele só vai fazer aí a ponte entre base e profissional. É aquele cara que quando o treinador virar e falar, preciso de um jogador da base aí para fazer a função de um primeiro volante. É ele que vai lá na base e vai buscar esses garotos que podem fazer esse papel. Ele não é coordenador de base, vai fazer apenas essa ponte. É importante a gente destacar para que não haja confusão. Mas a gente já vê aí alguns nomes dessa parte administrativa, né, sendo ventilados aí por parte do Corinthians. E é importante a gente falar que houve aí essa semana uma reunião de transição entre Augusto e Duílio, e aparentemente vai ser uma transição tranquila, né? Uma passagem de bastão aí tranquila. Ao que tudo indica, não vai haver problema, não vai haver nenhum tumulto nessa saída, e esperamos que não mesmo, né? Porque a gente espera que seja tudo o mais tranquilo possível, que o Augusto possa começar aí a fazer o planejamento já do próximo ano, né? Para que a gente tenha um Corinthians mais forte no ano que vem, né? A gente tem aí um novo Corinthians que possa estar brigando onde deve, né? Que é na parte de cima da tabela e não fazendo conta para não cair como está sendo esse ano. Passadas as eleições, né? Um detalhe aí também sobre as eleições. Gente, eu anotei as coisas aqui para falar e tô quase esquecendo de tudo. A gente viu aí circulando um vídeo na internet bem interessante, né? Do canal Povo Escolhido, que o Andrés foi aí chamado na chincha pelo cara, né? O cara foi trocar uma ideia com o Andrés a respeito aí de algumas declarações que ele deu no programa do Benja, e o Andrés ficou pistola, cara. O Andrés ficou pistola, quase que deu treta lá. E aí até o canal Povo Escolhido fez um vídeo falando sobre, né? Falando sobre isso, falando sobre as eleições, falando sobre tudo isso. E até sobre a postura do Andrés, até se justificando pelo ocorrido. Vale muito a pena, tá, galera? Eu fui conferir lá no canal. Vale muito a pena. Dá uma buscada aí no Instagram, canal Povo Escolhido, e assiste o vídeo. Tá bem interessante o conteúdo sobre essa polêmica envolvendo o Andrés. Dá uma conferida lá, galera.
E aí no domingo a gente teve a final do futebol feminino, né? Futebol feminino aí que ganhou 4 títulos no ano de 2023, e eu queria começar pedindo desculpa para as meninas, porque no último episódio eu falei aí que elas disputariam a final do Campeonato Brasileiro, mas a final do Campeonato Brasileiro já foi, né? Foi contra a Ferroviária e o Corinthians acabou sendo campeão. É que, gente, me justificando, injustificável, mas me justificando, essas meninas elas disputaram tantos títulos esse ano, e eu acabei ficando, de verdade, não é demagogia, não é brincadeira não, eu acabei realmente me perdendo aí com as finais. Até porque o Campeonato Brasileiro, eu me lembro que a semifinal acabou virando um Campeonato Paulista, porque se eu não me engano, de um lado foi Ferroviária e São Paulo, se eu não me engano, ou Ferroviária e Palmeiras, alguma coisa assim, e do outro foi o Corinthians, se eu não me engano, contra e vice-versa, né? Contra o Palmeiras ou contra o São Paulo, não me lembro agora. Mas acabou que a final foi Corinthians e Ferroviária, que são também 2 times paulistas. E aí eu acabei me confundindo. Eu achei que essa final do Corinthians e Ferroviária tinha sido a final do Paulista. Mas não, né? Foi a final do Campeonato Brasileiro. Peço 1000 perdões para as meninas. Eu acabei realmente me confundindo aí com as finais, por conta de ser todos paulistas ali envolvidos. Mas enfim, isso não apaga o fato que as meninas foram campeãs da Supercopa, do Brasileiro, da Libertadores e do Campeonato Paulista. E aliás, cara, a gente precisa falar, né? Esse time das meninas é surreal como esse time ele é acostumado a ganhar títulos. É surreal como esse time das meninas tem uma postura, uma concentração no campo que é extraordinária. Elas perderam o primeiro jogo dentro da Vila Belmiro, num jogo que eu achei até realmente que foi bem abaixo da parte delas, não costuma ser assim. Mas pro jogo de volta elas não deixaram isso abalar, cara. E foi sensacional como elas tiveram uma postura, uma concentração, buscaram o jogo o tempo todo. Inclusive, quando o Corinthians faz o segundo gol que daria o título, São Paulo acaba fazendo um que leva para os pênaltis, e na sequência elas já buscam novamente o resultado. É sensacional o que essas meninas fazem no time feminino. E eu queria parabenizar aqui, apesar de algumas declarações polêmicas, a Cris, né, que é a diretora do futebol feminino do Corinthians, porque, cara, independente da polêmica aí que saiu antes das eleições, dela com Augusto Melo, é inegável o trabalho que ela faz, é inegável. O Corinthians ele conseguiu aí ter o maior público do final de semana do futebol, né, contando aí sábado e domingo, com o futebol feminino. O Corinthians bateu jogos da Série A do campeonato masculino. Então, assim, parabéns para as meninas, parabéns, Cris. Eu acredito muito que o futebol feminino do Corinthians vai continuar aí sendo vitorioso como ele é. E é importante a gente falar que já está acontecendo o planejamento para o próximo ano, né? Tivemos aí a saída do Arthur Elias, que foi para a seleção, e parece que o novo técnico já está chegando. É o técnico que era do Inter, né? Do Inter, do futebol feminino do Internacional. O Inter comunicou o desligamento dele, muito provavelmente ele está vindo para o Corinthians. Passada aí a final do Campeonato Paulista, tivemos hoje Corinthians e Vasco. Ontem, na verdade, né? Porque hoje já é quarta-feira. Mas tivemos aí um Corinthians e Vasco, 2 times brigando, né, na parte de baixo da tabela. Um jogo literalmente de 6 pontos, onde uma derrota poderia colocar sim o Corinthians no Z4 ao final da rodada. A gente ainda não sabe como serão os resultados de amanhã de Bahia e Santos, mas em caso de vitória, se acontecesse a vitória do Vasco, do Bahia e do Santos, o Corinthians encerraria a rodada dentro do Z4, mas felizmente o Corinthians acabou saindo vitorioso de São Januário. Cara, falando aí sobre o que foi esse jogo, né, eu queria começar falando da escalação. O Mano Menezes ele já deixou claro que a escalação que ele está usando no Corinthians é o 4-4-2. A gente vê ali um meio composto por 2 volantes, quase sempre, né? Geralmente é o Maicon e o Moscardo, ou o Maicon e o Vera, apesar que o Vera vem perdendo espaço. Inclusive o Cantilho entrou hoje. Mas começamos aí com o Maicon e Moscardo. E Juliano, que inclusive vem desempenhando um bom papel, às vezes erra uns passes bobos, mas vem sendo uma peça muito importante. E o Renato organizando o meio.
E na frente a gente tem visto o Romero um pouco mais aberto pela esquerda e o Yuri centralizado. Cara, a única crítica que eu faço a essa escalação é porque eu acho que o time fica penso. O Romero ele gosta de jogar muito pela esquerda. E aí acaba ficando meio previsível. O Corinthians não tem quase jogada pela direita. Sempre que o Corinthians fazia uma jogada pela direita, geralmente quem estava lá apoiando era o Fagner. E isso me preocupa um pouco porque o Fagner já não tem mais aquele vigor físico. A gente tem visto um Fagner, inclusive em algumas imagens, aparente estar acima do peso. A gente vê que muitas vezes dá umas falhadas nessa recomposição. Mas é a minha única crítica a essa formação. Eu acho que a gente consegue perceber que até mesmo o Renato, jogando ao lado do Juliano, né, tendo um cara para buscar a bola por ele, coisa que ele costumava fazer muito, e agora ele fica um pouco mais livre, o Juliano acaba fazendo mais esse papel, a gente percebe que o Renato está conseguindo jogar mais jogos em sequência. Né? O Renato, se eu não me engano, ele jogou acho que quase todos os jogos com o Mano Menezes. Coisa que não acontecia com o Vanderlei Luxemburgo. Então, para você ver como é importante a gente ter aí um esquema tático que beneficia também esses jogadores do Corinthians, né? Que é benéfico para esses jogadores que são importantes para o Corinthians, porque o Renato Augusto é um jogador de extrema importância, né? E a gente tem visto ele atuando mais até muito por conta desse esquema. Minha única crítica realmente é que eu acho que o time fica um tanto quanto previsível. Mas enfim. Bom, o Corinthians tomou um gol rápido nesse jogo, né? Mais um gol de cruzamento. Na verdade foram 2 gols de cruzamento. No primeiro tempo, 2 para cada lado. Né? O Corinthians toma um gol de cabeça, empata com o Romero, toma mais um gol de cruzamento, dessa vez numa finalização com a perna, né? E aí empata novamente num gol de escanteio, que o Romero acaba desviando também antes de entrar. E cara, vou voltar a chamá-lo de Cristiano Romero, né? O nosso garoto desespero aí que a gente estava acostumado a ver meados de 2014, 2015, está de volta. A gente que sofreu aí com o Romero no começo da temporada, né? Quando ele voltou, a gente não via ele apresentar bom futebol, a gente não via ele marcar, não via ele sendo importante, mas parece que voltou. Com o Mano Menezes, o Romero recupera o bom futebol, vem sendo um jogador fundamental do Corinthians aí nos últimos jogos. Se a gente pegar aí as últimas 2 vitórias do Corinthians foram graças a ele. Contra o Grêmio é ele que faz o gol, contra o Vasco ele guarda 2. Então assim, o jogador tem sido fundamental aí nos jogos do Corinthians, o nosso querido Cristiano Romero. E quem diria, né, na temporada aí, que quando a gente iniciou a temporada, quem diria que quem salvaria o Corinthians de um possível rebaixamento seria justamente ele, né? Seria justamente o Romero. Cara, é surreal você pensar isso. É surreal. Dos últimos jogos do Corinthians, a gente pegar aí os últimos 4 jogos do Corinthians, o Romero marcou em 3. O Romero marcou contra o Atlético Mineiro, contra o Grêmio e contra o Vasco. São dados impressionantes do nosso garoto do desespero. E cara, eu falei pra vocês que eu ia falar sobre o Cássio, porque eu preciso falar sobre a postura dele em campo, né? Ao final do jogo ali, quando o Corinthians estava à frente do placar, a gente viu um Cássio muito concentrado. Isso é inegável, eu preciso destacar isso. Mas, cara, é incrível como durante o jogo, no primeiro tempo principalmente, que acho que foi o momento mais conturbado do Corinthians na partida de hoje, o Cássio tava com uma cara de derrota. Cássio, cara, você é capitão desse time, meu. Você é o capitão do nosso time. Se você andar com a cabeça abaixada, como se estivesse derrotado, como se estivesse sentindo tudo que tá acontecendo, você vai passar tudo pros seus companheiros. Tudo. Cara, você é o cara que precisa chegar e cobrar. Você é o cara que precisa bater no peito e falar, vamos que dá. Aqui é Corinthians. Você mais do que ninguém, você é talvez o maior ídolo da história do Corinthians.
Você não pode ficar com essa postura de derrota, principalmente num momento como esse. Aliás, no segundo tempo quase fez uma lambança, né? Numa bola teoricamente simples, quase que ele acaba empurrando pro gol. No segundo tempo a gente viu um Corinthians um pouco mais concentrado, né? Tanto defensivamente falando, o Mano Menezes deve ter dado uma sacudida na galera, e também aproveitando melhor os espaços, porque a gente viu que o time do Vasco, embora do meio para frente seja um time bem organizado, na minha opinião, eu achei que aquele Payet, ele jogou demais, é um jogador com uma visão de jogo surreal, espetacular, mas defensivamente falando, um time que dá muitos passos, né? Principalmente ali pelas pontas. Prova disso, né? Que o lateral dos caras, que inclusive fez o cruzamento do primeiro gol, era nosso ano passado, né? E a gente sabe muito bem que o Piton ele tem muitas falhas defensivas. E aí o Corinthians, com esses espaços, ele acaba conseguindo matar o jogo, né? A gente teve aí num passe do Renato Augusto que clareou muito bem a jogada para o Moscardo. O Moscardo acaba virando o jogo no segundo tempo. E no finalzinho, uma bola que acaba sendo servida para o Giovani praticamente sozinho chegar e empurrar ela para dentro do gol. Dois meninos da base, né, que fizeram seus primeiros gols aí no profissional hoje. Parabéns aí para o Moscardo e para o Giovani. Muito importante esses dois gols, inclusive, diga-se de passagem, é muito importante para essa garotada marcar o primeiro gol. E parabenizo o segundo tempo do Corinthians. Eu achei que o Corinthians fez um segundo tempo muito bom, apesar do primeiro tempo ter sido bem mediano. Mas diante de um adversário contra o Vasco que também não tem tanta força assim, deu para o gasto e deu para tirar o Corinthians a corda do nosso pescoço. Próximo jogo do Corinthians na Neoquímica Arena. Jogo que acontece aí no sábado, dia 2, às 6 horas da tarde, contra o DVD, contra o Internacional, que inclusive é ex-time de Mano Menezes, né? O Inter que nesse momento, hoje, neste momento, deixar bem claro que eu não estou falando ao final da rodada, estou falando após o jogo do Corinthians. O Inter ainda tem um jogo a menos, mas o Corinthians nesse momento está à frente do Inter. O Corinthians tem 47 pontos, o Inter 46, só que o Inter tem uma vitória a mais, né? E isso é uma coisa que eu já falei em outros episódios. Me preocupa esses números de vitórias do Corinthians, porque é o primeiro critério de desempate, tá? Mas enfim, Corinthians nesse momento à frente do Inter. Caso o Inter perca a sua partida aí de hoje, que será contra o Cuiabá, jogando em território cuiabano, o Corinthians acaba ficando à frente aí ao final da rodada. Em todo caso, o próximo jogo, como é contra o Inter, quem vencer acaba ficando à frente aí, tendo uma certa vantagem numa briga por uma possível vaga na Sul-Americana. Bom, fiel, chegamos ao final de mais um Spotmão. Hoje, de fato, respirando aliviado. Eu acho que a gente pode parar de fazer tantas contas agora. A gente pode começar a pensar aí na temporada de 2024 com um presidente novo, com uma comissão nova, com uma forma de se pensar futebol nova. E esperamos aí que, conforme as promessas do Augusto Melo, o ano que vem seja um ano de renovação, não de renovação e transparência, mas de renovação de verdade, para que nos próximos anos a gente brigue de fato ali pelo topo, que é onde o Corinthians deveria estar, né, galera? Falando aí que o Corinthians é o último time sul-americano que foi para o Mundial e conseguiu voltar com o título, é um absurdo a gente olhar para trás e pensar que a gente está nessa situação que a gente chegou. Fiel, um abraço, é nóis. Siga a gente lá no Instagram, @Spotmão. Siga também lá no YouTube, também @Spotmão. E vai, Corinthians!